E se uma das obras mais famosas e talvez mais intimidadoras da história, O Inferno de Dante, pudesse ser desvendada em poucos minutos? É exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos mergulhar nessa jornada usando o próprio poema como nosso guia. A gente começa com o que talvez sejam os versos de abertura mais icônicos de toda a literatura, no meio do caminho de nossa vida. Isso aqui não é só sobre o Dante, né? É uma metáfora universal sobre se sentir perdido, uma sensação que, com certeza, ecoa até hoje. Mas para entender essa viagem ao inferno, primeiro a gente precisa entender o homem que imaginou tudo isso. E a vida dele, olha, não foi menos dramática que o seu poema. A vida de Dante foi uma montanha-russa de amor, guerra e, o ponto-chave, política. Mas se a gente olhar essa linha do tempo, tem um evento que se destaca, que muda tudo. O exílio da sua amada Florença, lá em 1302. Foi esse momento que deu origem à sua obra-prima. A Florença daquela época era um verdadeiro caldeirão de intriga política. O Dante pertencia aos guelfos brancos. Quando os rivais deles, os guelfos negros, tomaram poder, ele e os aliados foram todos exilados. E adivinha só, muitos dos inimigos que ele coloca lá no inferno são figuras reais dessa briga política. Então, o ponto crucial é esse. A tragédia pessoal dele, de ser banido da própria cidade, foi o combustível direto para criar essa epopeia. O inferno é, em parte, uma forma genial de vingança poética e política. Agora sim, vamos voltar para o começo do poema. A gente se coloca na pele do Dante, no ponto mais baixo da vida dele, perdido nessa selva escura, que nada mais é que uma crise de meia-idade. Quando ele tenta subir uma colina buscando a luz, o caminho dele é bloqueado por 3 feras. Elas, claro, são alegorias dos pecados que o impedem. A pantera é a luxúria, o leão é o orgulho e a loba, a avareza. E bem quando parece que toda a esperança se foi, surge a figura do poeta romano Virgílio. Ele foi enviado por Beatriz, o grande amor de Dante, para ser o guia do nosso protagonista. Virgílio aqui representa a razão humana, a bússola necessária para enfrentar as profundezas do pecado. Ok, antes da gente descer de vez, vamos dar uma olhada no mapa. Porque o inferno de Dante não é um caos aleatório, não. É uma verdadeira burocracia da danação. Tudo meticulosamente organizado. Os pecados são divididos pela gravidade. Lá no topo, no chamado Alto Inferno, estão os pecados de incontinência, tipo a luxúria e a gula. Mais para baixo, a coisa fica séria com a violência. E lá nas profundezas mais escuras, ficam os pecados da fraude e da traição, que para Dante eram os piores, porque usam a razão, o intelecto humano para o mal. E existe uma lógica divina que comanda todas as punições no inferno. Nada é por acaso, nada é arbitrário. Pelo contrário, é tudo profundamente simbólico. Esse princípio tem um nome: contrapasso. A ideia é que a punição espelha, ou contrasta, de forma poética, com o crime cometido. É esse o motor da justiça no inferno de Dante. E é o que torna tudo tão inesquecível. Olha só, este exemplo é perfeito para entender o contrapasso na prática. Os simoníacos, que eram clérigos que vendiam cargos sagrados por dinheiro, estão enfiados de cabeça para baixo em buracos na rocha. A ironia é cruel e poética. Já que eles tentaram inverter a ordem divina, agora seus corpos estão literalmente invertidos. E as chamas nos pés? São uma paródia do fogo do Espírito Santo que eles deveriam ter cultivado. E a jornada continua. Conforme Dante e Virgílio descem mais fundo, os horrores só aumentam, refletindo a gravidade cada vez maior dos pecados que eles encontram pelo caminho. Na floresta dos suicidas, aqueles que violentamente rejeitaram seus corpos são transformados em árvores retorcidas. Eles só conseguem falar quando seus galhos são quebrados, e eles sangram. É uma imagem poderosíssima de contrapasso, onde a negação da forma humana resulta na perda dela para sempre. Ao contrário do que a gente imagina, o centro do inferno não é fogo, é gelo. Para Dante, o mal supremo não é a raiva ardente, mas a frieza absoluta da traição, a ausência total do calor e do amor de Deus. E bem no centro de tudo, a gente encontra Lúcifer. Mas ele não é um rei governando, e sim um prisioneiro, preso no gelo que o bater de suas próprias asas cria. Suas 3 faces mastigam sem parar os piores pecadores da história. E isso aqui ilustra perfeitamente a visão de mundo de Dante. Para ele, os piores traidores foram Judas, que traiu o mestre divino, Cristo, e Brutus e Cássio, que traíram o mestre terreno, Júlio César.
a traição contra a Igreja e contra o Império. Depois de escalar o próprio corpo de Lúcifer, Dante e Virgílio finalmente conseguem sair do outro lado do mundo. E fica a pergunta: por que essa visão de 700 anos ainda nos fascina tanto? Há mais de 700 anos, esta obra vem moldando a imaginação do Ocidente. De pinturas a videogames, a arquitetura do inferno de Dante está profundamente enraizada na nossa cultura. Então, o que a gente leva de tudo isso? Bom, o inferno nos dá um vislumbre da mentalidade medieval, demonstra como a arte pode nascer da dor, ajudou a padronizar o idioma italiano e, talvez o mais importante, nos deixa com a ideia poderosa do contrapasso, a noção de que a justiça é um espelho poético das nossas ações. A jornada termina com este verso final, que é pura esperança. Depois da escuridão total do inferno, a visão das estrelas representa a redescoberta da esperança, da ordem divina. A jornada de Dante ainda não acabou, mas ele está de volta à luz. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Quais seriam as maiores traições da nossa era aos olhos de Dante? O que define a fraude e a malícia no século XXI? A resposta para essa pergunta talvez diga mais sobre nós mesmos do que sobre o próprio Dante.